Amém, irmãos? Então, irmãos, eu gostaria de, nessa noite, a partir dessa quinta-feira, começar uma mensagem com vocês. Quero dividir ela em 4 pedaços. Amém? Que falando a respeito de algo importantíssimo, irmãos, de decisões. Amém? Decisões. O título da mensagem, irmãos, será Perdas e Ganhos. Repita assim comigo: perdas e ganhos. Amém? Eu quero falar a respeito, irmãos, do custo, do preço, da exigência que há em seguir Jesus. Amém? Amém? Eu sei que está muito na moda hoje em dia pregar só os benefícios, obviamente que são grandes e numerosos, de seguir Jesus, mas também há exigências. Amém, irmãos? Também há mandamentos e Jesus espera coisas de nós. Amém? Amém? Como todo pai espera de um filho. Amém? Você que é pai, você que é mãe, você espera obediência, amor, carinho. Amém? Deus espera isso de nós. Amém? E com isso em mente, irmãos, eu gostaria de falar então a respeito das decisões. Amém? Toda decisão, irmãos, ela tem um custo. Amém? Toda decisão que nós fazemos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas todos os dias e a todo instante. Amém? Toda decisão que você faz, ela tem um custo, ela tem um peso, ela tem um preço. Ela vai exigir algo no exato momento em que você toma a decisão, ou quem sabe mais para frente. Amém? É ou não é verdade? Nos pequenos detalhes, irmãos, as nossas pequenas escolhas do dia importam. Amém? E uma coisa que a gente precisa estar atento e perceptivo é de que Deus vê todas as coisas. Amém? Deus vê as decisões mais pequenas que você toma durante o dia e que talvez você desconsidere como algo importante, mas Ele se importa. Amém? Até porque tem decisões, irmãos, que podem decidir ou mudar a sua história, a história da sua casa e da sua família. Amém? Em algum momento, se alguém aqui não tivesse decidido seguir Jesus, talvez você não estivesse aqui. Já parou para pensar nisso? Se alguém em algum momento não tivesse aceitado Jesus, não tivesse se entregado a sua vida a Cristo, talvez você não estivesse aqui. E não é simplesmente estar aqui, talvez você não fosse salvo. Já parou para pensar nisso? Então decisões importam, porque elas transcendem a nossa realidade. Seguir Jesus é uma decisão importante, importantíssima. Tem benefícios maravilhosos, mas também tem exigências. Amém? Nós recebemos a salvação de graça, mas a partir do momento que você se torna filho de Deus, Ele espera algo de você. Não porque você pague aquilo que você recebeu, mas porque existe um padrão. Existe um exemplo de vida que o Taylor acabou de cantar aqui. Amém? Exemplo de honra, de vida na terra, que foi Jesus Cristo. Ele espera isso de nós. Toda decisão, então, irmãos, tem um custo. Por exemplo, para algumas pessoas, irmãos, o custo de um casamento, usando o exemplo de um casamento, que é uma decisão importante, pesa mais, irmãos, as perdas, digamos assim, do que os benefícios de um casamento. Decidir casar-se e estabelecer uma união com outra pessoa, para algumas pessoas pese mais contra do que a favor tomar essa decisão. O peso de um compromisso inabalável que pretende e que tem por pressuposto durar para sempre, para algumas pessoas pesa. Mesmo levando em consideração os benefícios de um casamento, irmãos, e os propósitos de Deus para a vida de um homem, de uma mulher. Amém? Porque Deus criou o homem e a mulher para se relacionarem. Amém? Então o casamento é essencial, é básico. Amém? Algumas pessoas têm isso como algo muito pesado, muito custoso, que vai exigir demais da minha vida. O custo, quando colocado numa balança, pesa mais. E eu não estou falando aqui, irmãos, de prós e contras. Quando, por exemplo, você vai comprar um carro, tem alguns sites que fazem, né? Na hora de fazer a ficha do carro ali, você entra e vê prós. Ele é econômico, né? Ele está com poucos quilômetros rodados. Contras,
já foi feito o motor, quem sabe? Os pneus já não estão, né? Que nem aqueles pneus lá que estavam guardados lá, né? Que daqui a pouco o pneu já está no aro. São contras. Eu não estou falando de prós e contras, irmãos. Eu estou falando de perdas e ganhos, pois são coisas totalmente diferentes. No casamento não existe pró e contra, irmãos. Algumas pessoas poderiam dizer que é um contra não poder se relacionar com mais de um parceiro, por exemplo. Na hora de tomar a decisão a respeito de um casamento, o que se espera de um casamento? Fidelidade. Então não é? É uma aliança, né? Diante de Deus e diante dos homens. Algumas pessoas poderiam colocar nessa balança do casamento, ao pesar a decisão de sim ou não, o contra não poder se relacionar com mais de uma pessoa depois que você casou. Não é? Isso para algumas pessoas pode ser um contra. Mas isso na verdade não é um contra, irmãos. Não existe isso num casamento. Não existe o contra não poder se relacionar. Não poder se relacionar com mais de uma pessoa é pecado, não é contra. Amém? Amém? Não poder se relacionar com várias pessoas, viver a vida adoidado, de forma promíscua, não é um contra, quando você pensa em escolher casar ou não. Isso é pecado. Amém? É pecado. Ninguém tem liberdade para fazer isso, pelo menos não de acordo com a palavra de Deus. Se você considera isso algo como um direito seu, você provavelmente não. Você com certeza estará contra a palavra de Deus. Pois se relacionar com muitas pessoas é pecado. A ideia de Deus para o homem é que ele encontre uma esposa, ele encontre uma mulher e se case. Amém? Não que ele experimente várias, fazendo test drive até escolher. Isso é pecado, isso não é um contra. Então algumas pessoas na hora de escolher casar-se ou não, elas colocam na balança e dizem: eu vou poder me relacionar com uma pessoa a vida inteira. Isso é um contra. Só que na verdade isso não é um contra, isso é pecado. Eu não estou falando de contra e pró, eu estou falando de perdas e ganhos. Você ganha muitas coisas com um casamento, por exemplo, mas obviamente você perde outras. Amém? Amém? Com um casamento você ganha muitas coisas: uma família, um esposo, uma esposa, alegria, felicidade. Mas você perde outras coisas, a solteirice, né? O problema é que algumas pessoas entendem a solteirice como um momento, como eu disse, de fazer test drive, de provar muitas coisas. E quando na verdade isso não é um pró e um contra, é apenas pecado. Então algumas pessoas colocam isso na balança e dizem: é custoso demais, exige demais, o preço é muito alto. E com Jesus também é assim. Eu usei o exemplo do casamento porque o nosso relacionamento com Jesus é assim. É um casamento, é uma aliança. Amém? Nós fechamos uma aliança com o Senhor. A partir do momento que você se rende a Ele, você está em uma aliança. Amém? Do lado de lá, você tem a certeza que Ele não vai quebrar. Amém? Ele espera isso de você também. Com Jesus é a mesma coisa, irmãos. Não existe pró e contra, existe perda e ganho. Amém? Jesus mesmo falou a respeito disso. Abra comigo em Mateus 16. Mateus 16, a gente vai ler a partir do verso 24. A partir do momento que você decide por Jesus, você está assumindo, irmãos, de que você terá ganhos maravilhosos. Amém? O principal deles, o que primeiro vem à mente do crente, com certeza é a vida eterna. Amém? É a anulação da condenação do pecado. Mas nem tudo são flores, irmãos. Amém? Quando você aceita Jesus, vamos usar esse termo, que é o termo popular. Amém? Você tem que colocar na sua balança de que haverá perdas. Amém? Perdas. Isso é importantíssimo, irmãos. Verso 24, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo.
Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Amém, irmãos? Não existe nada de negativo, irmãos, algo que pese contra nessa balança quando você decide escolher por Jesus, né? Não existe nada de negativo, irmãos. Tudo que vem da parte de Deus para nós, a partir do momento que nós nos dobramos à vontade de Deus, tudo é positivo, irmãos. É bênçãos. Amém? É a misericórdia de Deus, é o perdão dos pecados, é a salvação. Amém? Tudo que vem da parte de Deus a nosso respeito é pensamentos de bem, não de mal. Ele mesmo diz isso. Amém? Não existe algo negativo que você possa colocar nessa escolha, irmãos, na sua balança que pese ao contrário. Amém? Mas existe um preço. Existe um custo e existe uma exigência. Que tudo é melhor com Jesus, a gente sabe, irmãos. Amém? Tudo é melhor com Jesus, mas nem sempre a nossa perspectiva humana entende isso. E para a gente entender isso, irmãos, é só voltar a algumas casas aí de onde você estava, no verso 21. Nem sempre a nossa perspectiva humana, irmãos, entende que o custo é necessário para que o resultado venha. Leia comigo o verso 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Amém? O que está acontecendo aqui, irmãos? É o primeiro texto que nós lemos, é a sequência desse texto aqui, em que Jesus diz: é necessário tomar a cruz, seguir, negar a si mesmo. Mas o que tinha acontecido antes para que Jesus proferisse tal afirmação, irmãos? Ele está falando aqui, ele está nas suas últimas reuniões antes da cruz. Amém? Ele está pregando aos seus discípulos, dando os últimos ensinamentos. A partir do momento em que Pedro faz uma confissão importantíssima, em que ele diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? A Bíblia diz que Jesus vira para ele: sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então, a partir daquele momento, Jesus, a Bíblia mesmo diz aqui, nós começamos a ler no verso 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar mais claramente a respeito da sua morte, dizendo aos seus discípulos que ele teria que seguir em direção a Jerusalém, porque era necessário morrer numa cruz. Amém? É isso que está acontecendo aqui. Era necessário seguir o propósito, o plano de Deus para a vida dele. Ele tinha que ir a Jerusalém, onde ele morreria. Quando Pedro ouviu isso, ele se desesperou. Ele acabou de ouvir um elogio de Cristo. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi Deus. Ele tinha ouvido tantas coisas a respeito de Jesus, e naquele momento ele teve uma revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus validou a afirmação, elogiou Pedro, fez uma profecia, uma promessa importante a respeito da igreja, e começou a falar da cruz. E começou a falar que era necessário padecer, que era necessário morrer, que era necessário seguir o propósito e ir até a morte de cruz, para que se cumprisse a promessa que ele tinha feito a Pedro. Quando Pedro ouviu o custo, quando Pedro ouviu a exigência, a fé foi-se. Então ele diz para Jesus: não vai acontecer, mestre. Não vai acontecer com você. Não fale isso de si mesmo. Não será necessário isso. Da perspectiva de Jesus, irmãos, existia um custo. Existia um custo, ele sabia. As promessas que ele tinha do Pai, os resultados ele já saberia. Ele já sabia. Mas ele também sabia que existiria um custo. A decisão de ir à cruz custaria muito caro. Seria um alto preço. Temos até uma canção que fala a respeito disso. Custaria muita coisa, mas Jesus mesmo assim não pesou esse custo como algo negativo, porque ele entendia os benefícios que viriam depois.
Ele entendia que aquela decisão, a decisão de ir à cruz, a decisão de dizer sim para os planos de Deus, custaria muito caro, mas teria benefícios maravilhosos, como teve. Essa era a perspectiva de Jesus. Da perspectiva de Jesus, obedecer, fazer a escolha de obedecer a Deus, mesmo que custasse tanto como custou, mesmo assim seria positivo, porque os benefícios eram grandes. Mas Pedro, irmãos, naquele momento, ele estava vendo apenas da perspectiva humana. Ele estava ali diante de Jesus ouvindo o que aconteceria com o mestre. E parece aqui que ele está fazendo contas, né? Como se ele estivesse calculando da perspectiva dele aqui. Os benefícios são muito bons. Realmente, será maravilhoso isso. Mas vai custar demais. Naquele momento ele estava fazendo uma conta que será que vale a pena tudo isso? Nem era a respeito dele, era Jesus que iria à cruz. Mas da perspectiva humana de Pedro, aquilo custaria muito caro. Será que vale a pena? O resultado é maravilhoso, mas será que eu estou disposto a pagar esse preço? Será que eu estou disposto a cumprir a exigência dessa escolha? Nem era com ele, era com Jesus. E ele já estava apavorado. Pedro está calculando se valeria a pena investir. Será que vale a pena? Para resumir essa parte, irmãos, esperar que a decisão, irmãos, de seguir Jesus seja apenas sombra e água fresca, deitado eternamente em berço esplêndido, é um erro, irmãos, e pode se tornar uma frustração lá na frente. Você sabe muito bem aquela ilustração, irmãos, da cruz. Toda vez que você corta a cruz e que você tira o peso, que você tira o preço, a exigência e o custo do Evangelho, você está cortando a sua cruz. E se você cortar demais a sua cruz, chegará um momento em que você não conseguirá atravessar. É isso que Jesus está ilustrando aqui. E para firmar mais ainda esse pensamento, irmãos, na mente de Pedro, ele faz mais um alerta. Leia de novo o verso 24 comigo, que foi o que nós lemos no início. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Até aqui. Repare aqui na sinceridade de Jesus, irmãos. Você quer os benefícios da cruz? Quem quer, irmãos? Amém? Toda sorte de bênção nas regiões celestiais, como Paulo diz. Jesus está dizendo para Pedro: você quer tudo isso? Ele tinha dito: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Eu lhes darei a chave do reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você quer todos esses benefícios, Pedro? Tome a sua cruz e siga-me. Você quer se tornar filho de Deus? Você considera isso algo valioso? Tome a sua cruz. Ou seja, pague um preço. Atenda às exigências. Pedro aqui estava calculando o investimento. Irmãos, aqui eu paro para pensar em quantas coisas nós investimos. Eu não estou falando de dinheiro simplesmente, mas de tempo, de atenção. Em quantas coisas você investe? Talvez você investiria tudo pela sua família. E o que você está disposto a investir no reino de Deus? É o que está em questão aqui, irmãos. O tomar a cruz, o pagar esse preço, a exigência, carregar o fardo, carregar o peso, irmãos. Não é uma questão de opinião. Não é uma questão opcional ou de escolha. Jesus está dizendo: você quer ser o meu discípulo, Pedro? Tome a sua cruz. No momento em que você fez a decisão, e repare, irmãos, ele está falando com um homem que era pescador. Quando Jesus estava passando no rio,
Ele viu Pedro e mais alguns discípulos pescando, ele diz: venham, eu quero fazer vocês pescadores de homens, não mais de peixes, simplesmente. Irmãos, você não vai encontrar na Bíblia eles dizendo sim e carregando o barco nas costas. Tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. Aquela decisão teve um preço a ser pago. Eles não carregaram os barcos nas costas. Eles não, enquanto pregavam o evangelho, saíam por aí vendendo peixe com Jesus. Eu até vou, mas se eu puder levar meus peixinhos para vender. Não, eles deixaram tudo para trás. Ou seja, exigiu um preço. Para frear, irmãos, aqui a influência de Satanás na vida de Pedro, Jesus usa 3 afirmações, irmãos, de ordem. Repita comigo: ordem. O que é uma ordem, irmãos? Se é uma ordem, exige obediência. É uma lei. E é radical aqui, irmãos, o que Jesus espera dos seguidores. Ele diz no texto ali, leia comigo de novo o verso 24. Se alguém quer ser meu seguidor, a primeira afirmação: negue a si mesmo. Amém? A segunda: tome. E a terceira: siga-me. São 3 afirmações imperativas. É uma ordem. Você quer? O problema, irmãos, é que a gente só avalia o benefício, né? A gente enxerga lá na frente, é maravilhoso. A gente tem que enxergar o alvo. O meu alvo é Cristo, a pátria celestial que está no céu, a nova Jerusalém. Amém? Um lugar maravilhoso, incrível, a promessa, Canaã, a terra prometida. Mas tem um custo para chegar até lá. Amém? Exige algo de você. Muito provavelmente a sua própria vida. Renúncia. Nós estamos falando de renúncia, irmãos. E eu quero mostrar então para você. A primeira afirmação: negue. Repita comigo: negue. Negação. Ou seja, irmãos, o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é reconhecer o seu pecado e de forma humilde chegar perante de Deus e pedir perdão. O primeiro passo daquele que escolhe ser discípulo de Jesus, entregar a sua vida e tomar para si então todos os benefícios da cruz, é negar a si mesmo, reconhecimento de pecado. Para tomar essa decisão você precisa avaliar. E ao avaliar você mesmo, se você for sincero, você vai se entender como pecador. Você vai entender que realmente você precisa de perdão, porque você peca constantemente, inconscientemente muitas vezes. Então você reconhece isso, chega de forma humilde até Deus e pede perdão. E o que a Bíblia diz que Deus faz? Te ignora? Não, Ele te perdoa. Mas para isso, para receber o perdão, é necessário negar a si mesmo. Negar a si mesmo, meu irmão, é reconhecer que a velha vida, o que ficou para trás, a velha criatura, é inferior àquilo que você vai receber de Cristo. Amém? Ele diz: eu vos faço novas criaturas. É necessário nascer de novo, para que as coisas velhas fiquem para trás. Então, ao negar a si mesmo, você vai ter que reconhecer que a minha vida pregressa, o meu passado que me condena, os meus pecados, os meus pensamentos, as minhas opiniões, muitas vezes, eu preciso deixar para trás. Para assumir esse compromisso radical com Cristo, eu preciso entender que a velha vida é descartável. Amém? Jesus mesmo disse: aquele que se apegar à sua vida, nós lemos agora no verso 25, aquele que se apegar à sua vida, a perderá. Amém? É lógico, se você se apegar à vida, você vai perdê-la. E ele diz: mas se você abrir mão da sua vida, você vai ganhar. É lógico? É ou não é? É simples? É sim ou não? É uma escolha. Negar a si mesmo, irmãos, é necessário negar a velha vida. E você precisa fazer isso todos os dias, meu irmão. Sabe quando o pecado bate a porta?
Sabe quando a vontade de voltar a fazer as coisas que você fazia antes, que eu não faço ideia de quais são. Quais são? Sabe, irmãos, quando bate a porta, você precisa negar. É aquela luta contra a carne, aquela luta contra a vontade de fazer aquilo que você sabe agora que é errado. Irmãos, eu estou falando não é apenas sombra e água fresca. Seguir Jesus não é apenas ter uma congregação para vir de vez em quando. Nós não somos uma comunidade qualquer, meu irmão. Nós não somos uma comunidade terrena apenas. Nós estamos aguardando o momento em que Ele virá dos céus e nos levará para a eternidade. Amém? Nós não estamos aqui, irmãos, num espetáculo, num teatro. Você não está aqui para ouvir uma palestra. A palavra de Deus é vida. Toda vez que você está aí ouvindo, você está diante da palavra de Deus, você está fazendo escolhas, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Toda vez que você nega tudo o que você tem ouvido a respeito de Jesus, todos os mandamentos, tudo aquilo que Ele espera de você, e você sai fazendo exatamente o contrário, você está negando a Cristo ao invés de negar a si mesmo. E você está contrariando a lógica que Pedro diz é necessário que ele cresça e eu diminua. Negar a si mesmo para assumir esse compromisso radical. Qual que é a segunda afirmação que ele faz? A segunda ordem, irmãos. Tome a sua cruz. Tomar. Ele está falando aqui de sujeição a Deus. Repita comigo, sujeição. Irmãos, se você espera estar em um relacionamento com Deus, você precisa entender algo. Ele não abre mão da sua soberania. Ele pretende ter o controle da sua vida, em todas as áreas, não apenas na espiritual. Sujeição a Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: apresentem os vossos corpos, acho que é em Romanos, ou em Coríntios, falhou a memória agora. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Ou seja, sujeite a sua carne. Essa será a sua forma de louvar o Senhor. Você não pertence mais a si mesmo. Você está em sujeição a Deus. Você está submisso, irmãos. Você está submetido ao Senhor. Irmãos, isso é uma ordem. Tome a sua cruz, esteja sujeito. Isso implica, irmãos, colocar os desejos, colocar as ambições pessoais, colocar os interesses da carne, colocar os interesses terrenos, seja lá quais forem, debaixo do Senhor Deus. Nós ignoramos os 10 mandamentos muitas vezes, irmãos, e é errado isso, porque eles são válidos ainda. Amém? São ordenanças, e os 2 primeiros é a respeito de idolatria, irmãos. Não terás outros deuses, somente ao Senhor seu Deus adorarás. O que ele está falando ali, irmãos? De prioridade. Existe um altar no seu coração e que pertence ao Senhor. Se o Senhor não estiver ali, outra coisa estará. Amém? Nem que seja você mesmo, nem que seja seu pai, sua mãe, seu filho, seu gato, seu cachorro. Se você tirar o Senhor dali, você vai colocar outra coisa no lugar. Irmãos, você tem noção que a Bíblia fala de dinheiro muito, mas muito mais do que fala de fé e de oração? Irmãos, eu estou falando de algo de 3 vezes mais. Referências ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E Deus sabe muito bem, Ele conhece o homem. A Bíblia fala constantemente de ganância, de avareza, de idolatrar mamon, o dinheiro, as posses, os bens, as riquezas. Porque você, ao fazer isso, está colocando a sua prioridade, o seu coração, aonde deveria estar o Senhor.
Tomar a cruz é estar submisso, irmãos, ou como Jesus mesmo disse no Getsemane: seja feita a tua vontade, não a minha. A oração de Getsemane, irmãos, é uma oração de submissão ao Senhor Deus. O próprio Filho de Deus está ali, irmãos, na angústia. Ele está dizendo: Pai, eu até consideraria, mas não é a minha vontade que importa, é a sua, porque eu estou em submissão. Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu a obediência, foi aperfeiçoado em obediência a partir daquilo que ele sofreu, porque teve um custo. Pedro queria tirá-lo da cruz. O que ele não conseguia entender da sua perspectiva humana é que se ele tirasse Jesus da cruz, ele perderia todos os benefícios, ele perderia todas as promessas, e ele continuaria na morte, e na morte o inferno. Era isso que ele não entendia ao olhar com os olhos carnais. Irmãos, nós fazemos isso constantemente porque nós estamos diante das coisas. Na hora de fazer escolhas, na hora de tomar decisões, na hora de estabelecer a sua prioridade, o seu apego, nós fazemos muitas vezes isso, irmãos, tirando você para escanteio. Depois volta. Nós fazemos isso. Com isso nós estamos dizendo: Senhor, seja feita a minha vontade, não a sua. Aonde a nossa vontade nos levou, irmãos? Ao pecado. Terceira afirmação, irmãos, ele diz: siga-me. Amém? E você precisa entender a sequência aqui, irmãos, a sequência que ele colocou. Amém? Ele colocou em ordem, isso que é interessante, né? Ele colocou em ordem. São 3 afirmações, 3 ordens: negar, tomar a cruz e depois seguir. E a sequência é importantíssima, irmãos. Reconheça o seu pecado, ou seja, negue a si mesmo e peça perdão. Abandone a velha vida, abandone o passado. Amém? Encare agora a nova realidade. Você é nova criatura. Amém? E você não pode mais compactuar com as coisas que a velha criatura compactuava. Você não pode mais negociar com aquilo que antes parecia certo para você. Amém? Negue a si mesmo, peça perdão. Ao tomar a cruz, você está dizendo: eu estou sujeito, estou submetido à vontade de Deus. Então você está entendendo que Deus está acima de tudo, acima de todos. Amém? E é tudo e todos, irmãos. Tudo e todos. Repita comigo: tudo e todos. É tudo e todos. Mas o meu filho... Não, tudo e todos. Mas a minha esposa... Não, é tudo e todos. É o que ele espera, irmão. Eu vou chegar nessa parte porque ele continua no texto, irmãos. A gente não vai ver isso hoje, não nesse texto. Em Lucas, ele fala: aquele que amar mais seu pai e sua mãe não é digno de mim. Aquele que amar mais o seu filho do que a mim não é digno de mim. E daí o crente olha para isso e pensa: meu Deus, mas essa exigência é demais. Mas o que a gente não entende, irmãos, é que se nós não amarmos o Senhor primeiramente, o seu amor, por seja lá quem for, não será completo, não será eficiente, porque não será um amor de acordo com o modelo. Qual que é o modelo do amor de Deus, irmãos? Entrega, sacrifício, perdão, misericórdia. Amar às próprias custas, fazer essa decisão é amar errado. Tem como amar errado? Tem um padrão de amor. Isso que a gente muitas vezes não consegue entender, porque nós olhamos apenas a nossa perspectiva. Mas se você não se entregar ao Senhor e não colocá-lo como prioridade, você nunca será completo para as outras coisas. Você pode colocar qualquer coisa na frente do Senhor, você não vai conseguir se dedicar a ela de forma completa. Porque se você não aprender a amar como o Senhor, entenda uma coisa: você não vai conseguir amar ninguém da forma correta. Porque na hora que for necessário escolher entre o próximo e você vai escolher a si mesmo. Não importa. Eu não estou falando de morte aqui, irmãos.
de se colocar na frente de um trem para salvar outra pessoa. Eu estou falando nos pequenos detalhes do dia a dia. Quantas vezes você preferiu ter razão ao invés de ter paz? Ou quantas vezes você preferiu fazer a guerra ao invés de negociar? Ao invés de estabilizar? E você quis mostrar que estava certo. É nas pequenas coisas, irmãos. Nós fazemos isso constantemente. Eu não estou pregando para você simplesmente. Nós somos assim. E nós precisamos negar. E então vem o terceiro passo, irmãos. Depois que você tomar a cruz e depois que você negar a si mesmo, tomar a cruz, siga-me. Agora você está pronto para me seguir. Agora você passou pela porta, eu te apresentei um caminho. Siga-me. Ande nas minhas pisadas. Eu fui na frente, abri um novo e vivo caminho. Você só precisa seguir. Seguir Jesus, irmãos, implica viver de acordo com a vontade dele. E isso é importantíssimo, irmãos. Os crentes precisam entender. Não dá para seguir, irmãos, Jesus à sua maneira. Não dá. Existe um padrão. Existe um padrão, irmãos. Existem mandamentos. Nós ficamos aqui em quantos meses falando a respeito do Sermão do Monte, em que Jesus estabelece leis. Ele diz o que ele espera do crente, como ele espera que o crente seja, porque existe um padrão. Ele diz: eu vou enviar a vocês o Espírito Santo e ele vos ajudará enquanto vocês estão trilhando o caminho. Ele vai ensinar, ele vai consolar, ele vai ministrar ao coração de vocês, porque existe um padrão a ser seguido. Você não é apresentado ao caminho e agora te vira aí e caminha do jeito que você quer. Ele te dá um GPS, meu irmão. Tinha uma banda que o nome da banda era GPS. Mas sabe, era legal, muito, muito maneiro. Eu tinha uma certa inveja do nome deles. Porque GPS é traduzido assim: para guia para saída. Entendeu? GPS, guia para. Amém? Ou seja, você recebe um GPS para chegar em algum lugar. Amém? É por isso que hoje em dia os carros normalmente já vêm com GPS. Amém? Porque você coloca um endereço e ele te diz como chegar. Ele te diz a melhor estrada. Você consegue desviar de trânsito. Amém? GPS. Porque a porta e o caminho ainda é estreito, irmãos. Ainda é estreito. Porque hoje em dia estão pregando facilidades, irmãos, que não pertencem ao Evangelho. Estavam numa discussão esses dias, o pessoal, crentes da internet, que não sei quem lá tinha uma determinada igreja que estava tudo bem trair, mas não podia gravar vídeo para o TikTok. Sei lá o que é isso. Estava tudo bem trair o esposo, a esposa, mas gravar vídeo, não, isso é pecado. Irmãos, isso é muito sério, porque o casamento emula o nosso relacionamento com Deus, aliança. Amém? Aliança, compromisso de sangue eterno, inquebrável, duradouro para sempre. Que evangelho é esse, irmãos? Quando você vem para a igreja, meu irmão, você precisa entender uma coisa: você precisa morrer. Diga para o irmão do seu lado isso: você precisa morrer. Morra. Irmãos, mas hoje em dia as pessoas se achegam a Jesus esperando que Ele alimente o ego delas, alimente as carências. Algumas pessoas estão se chegando a Jesus como uma forma de mudar de vida, simplesmente para as coisas terrenas, como se só isso bastasse e só isso importasse. Ninguém mais quer ouvir de inferno e salvação. As pessoas querem ouvir dinheiro, 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 sucesso, sucesso. 3 passos para fazer aquilo, 3 passos para fazer outra coisa. Daqui uns dias vão estar ensinando investimento em cima do altar. Não que isso seja errado, mas na hora do culto, quando deveria ser pregado a palavra de Deus,
Como você faz para crescer no seu negócio? E daí usa a Bíblia. Isso não é a prioridade, meu irmão. Existe um caminho a ser trilhado de acordo com a vontade daquele que te salvou. Não ouvi nenhum amém. A nossa perspectiva atenta para os benefícios da cruz, porque ninguém quer ir para o inferno, irmãos. Isso é maravilhoso e é necessário. Tem que ser atraente. Amém? O Evangelho é atraente, irmãos, porque ele te tira da morte. Você já estava no inferno, como eu falei domingo aqui. É um erro pensar que é o contrário. Não existe campo neutro, você está lá ou você está com Cristo. Quando você se achega a Cristo, você é retirado de lá. Amém? Você está entendendo isso? Nós precisamos deixar para trás, irmãos, aquilo que muitas vezes nós achávamos que era certo. É uma transformação de mente se achegar a Jesus. Transformação de mente. Nós não falamos aqui a respeito disso, mas se você quiser pesquisa em casa, a palavra metanoia. Transformação completa de pensar, irmãos, é uma substituição mental. Sai aquilo que pertencia ao velho homem e vem a mente de Cristo em nós, em todas as áreas, nas pequenas coisas. O crente que está num balcão, irmãos, trabalhando de caixa no supermercado, não consegue lograr um centavo a alguém. Porque não, isso não é normal. Você está entendendo? Pequenas coisas. É nas pequenas coisas, é transformação completa de mente. Eu entreguei a minha vida para aquele que é Senhor e Salvador. E eu preciso andar como Ele andou. Ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo. Só que nós, muitas vezes, nós queremos a multiplicação dos pães. Irmãos, nós queremos a multiplicação dos peixes. Nós queremos o azeite na vasilha que está vazia. Mas esquecemos que é necessário morrer. Foi necessário que Lázaro morresse, ficasse 4 dias dentro de um túmulo, para que ele pudesse ver a glória de Deus. 4 dias, irmãos, de propósito. A tradição ensina, irmãos, que até o 3º dia, se Lázaro ressuscitasse no 3º dia, aquilo poderia impedir, não impedir o milagre, mas impedir com que as pessoas crescem, porque o povo judeu preservava em algumas tradições, dentro dos seus grupos, que era possível alguém ressuscitar em até 3 dias. Mas Jesus vem e ressuscita no 4º, porque foi um milagre. É necessário morrer. É necessário perder a vida para viver de acordo com o que Ele espera de nós. Nessas 3 ordens, irmãos, você vai encontrar a palavra renúncia. Renunciar, abrir mão, deixar para trás. Renúncia. Não confunda com obras, irmãos. Eu estou falando de exigências, custos, mas não estou falando de obras simplesmente. Você não precisa comprar a salvação. Eu estou falando para além da salvação. A partir do momento que você foi salvo, agora sim, tem uma exigência, tem um custo. Porque a salvação você não compra, você não merece. Ela veio de graça, é dom de Deus. Amém? É uma dádiva, é um presente, é misericórdia, é amor. Amém, irmãos? Salvos pela graça. Mas a graça não é barata. Não é barata, meu irmão. Custou algo, foi muito custoso para Jesus. E se custou para Jesus, o que dirá de nós, irmãos? Se exigiu renúncia de Cristo, o que será que não será exigido de nós? Não dá mais para aceitar, irmãos, uma vida cristã para viver de qualquer jeito. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não se sinta culpado, menosprezado aqui nessa noite, não. Entenda, irmãos, que nós estamos passando por um processo, mas nós precisamos encarar o custo. Porque nós estamos falando constantemente de decisões.
decisões. Para encerrar, irmãos, quando nós falamos de custo, nós nos referimos, irmãos, à capacidade que cada um de nós tem de calcular as perdas e os ganhos. Amém? A escolha por Jesus, irmãos, só apresenta prós, não tem contras. Mas tem perdas, tem custos, tem exigências. Quando nós nos referimos a isso, irmãos, nós estamos falando da capacidade de calcular perdas e ganhos diante de uma decisão. Quando você está diante de uma escolha, seja ela qual for, irmãos, seja escolher por Jesus, ou depois que você escolheu por Jesus, seja escolher qualquer coisa na sua vida, você está diante de perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Qualquer, irmãos, tomada de decisão envolve isso. Não importa qual seja a escolha, irmãos, haverá perdas e ganhos. E nesse caso, calcular o custo é tomar consciência, irmãos, é colocar na ponta do papel, na caneta, o que vamos perder e o que vamos ganhar. Isso é maravilhoso. Amém? Na verdade, você começa pelo que você vai ganhar, porque é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. Não existe vida cristã sem a cruz, irmãos. Mas a vida sem a cruz significa que é uma vida sem Deus, sem Jesus, sem o Evangelho. E tudo isso, irmãos, é morte, é tristeza, é falta de solução para os pequenos e para os grandes problemas. Amém? Nós estamos tomando decisões constantemente, irmãos. No fundo, as pessoas calculam, irmãos, os custos o tempo todo, né? Pois nós estamos sempre decidindo. E você está sempre calculando, investir ou não investir, colocar ou não colocar, fazer ou não fazer, né? Até mesmo, irmãos, quando você não decide, você está tomando uma decisão até mesmo quando não decide. Quando você está diante de determinada situação, tem A e B, você acho que eu não vou em nenhum dos dois. Você já está decidido. Porque afinal de contas, irmãos, não decidir também é uma decisão. Ficar em cima do muro também é uma decisão. E toda mensagem deve ser evangelística. Eu estou falando de céu e inferno. Quem lembra da ilustração do muro, irmãos? Satanás no muro lá. Conta a ilustração que tem um muro grande. Satanás está em cima do muro. Os seus demônios, Satanás, os seus demônios, os seus anjos da morte estão em cima do muro. Nesse mesmo muro está Jesus e nós que somos a igreja e já somos salvos. E o que nós estamos fazendo? Conta a ilustração que o pessoal de Jesus, os anjos, os crentes, enfim, uma ilustração. Eles estão em cima do muro tentando tirar as pessoas de um lado para passar para a vida eterna. Amém? Tirar da morte e passar para a vida. E tá naquela, né? O pessoal de Jesus empenhado ali, vamos tirar, quanto mais pessoas melhor. Em determinado momento alguém ousou perguntar a Satanás: tá, como assim? O pessoal de Jesus ali, ó, eu saí do lado de lá, porque eles estão empenhados, eles estão dedicados, mas tu está aí fazendo nada, teus demônios estão aí, não estão fazendo nada, só estão olhando. Satanás disse para essa pessoa, bem assim: o muro já é meu, o muro me pertence. Aqueles que estão na dúvida, na incerteza, já estão fazendo uma escolha. Está colocado: vida ou morte, céu ou inferno, salvação ou desgraça eterna. Ficar indiferente, irmãos, ignorar o preço, ignorar a exigência, ignorar o custo, também é fazer uma escolha. Ser indiferente é uma escolha, irmãos. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você está diante de uma escolha: obedecer ou não. Toda vez que você ouve o chamado de Cristo, você está diante de uma escolha: atender ou não.
Participar da festa ou não? Continuar morto ou não? Qual que é o segredo diante das escolhas, irmãos? E aqui eu encerro. Qual que é o segredo? Abra comigo em Filipenses 3. O segredo, irmãos, diante das escolhas está na perspectiva. Com que olhos você vê? Com que olhos você está vendo isto? Com que olhos você está enxergando determinada escolha, determinada decisão? E a principal de todas, você quer passar a eternidade no inferno ou no céu? De que perspectiva você está vendo? O teu coração pode estar ardendo neste momento, e você está tentando ignorar de todas as formas. Você está se segurando para evitar o que você está ouvindo. Isso também é uma escolha. Leia comigo o verso 7, irmãos. Filipenses 3:7. Olha o que Paulo diz. Lembrando, ele está na cadeia. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha que forte isso. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O segredo está na perspectiva, irmãos. Os benefícios são e serão muito maiores do que as perdas pelo caminho. Muito maiores. Você está ouvindo de um homem aqui que está na cadeia. Mas Paulo, irmãos, cresceu em berço de ouro. Uma boa vida, uma boa estrutura, uma boa família, um bom ensino. Tinha tudo para dar certo na perspectiva dos homens. Ele está dizendo: eu abandonei tudo e considero tudo como nada, porque eu ganhei Cristo. Você não deu nenhum amém? Perspectiva, irmãos. Sabe por que eu brinco com vocês a questão do amém? Não é a sério, irmão, não é isso. Mas quando nós falamos do Evangelho, o seu olho precisa brilhar. Quando nós falamos dos benefícios da cruz, irmãos, não importa ter que morrer, os benefícios são muito maiores. Eu sempre conto aqui, irmãos, e quando você estuda a história da igreja, você entende como que os cristãos do primeiro século, diante das autoridades, irmãos, sendo imposto diante deles a morte ou negar Jesus, eles negavam a vida. E conta a história que eles iam com as suas famílias para os estádios, onde as pessoas assistiam como um espetáculo eles serem devorados por leões, porque não negaram a Jesus Cristo. Como pode isso? Quando a gente enxerga a perspectiva. Eu estou preparando você com essa mensagem para a mensagem que daqui a pouco. Nós estamos diante da terra prometida, da completude das promessas, irmãos. Está chegando o fim. Está chegando a hora. Quais são as nossas escolhas? A Bíblia diz que Moisés separou 12 espiões para ir a Canaã e espiar a terra. 10 deles voltaram, irmãos, com uma perspectiva totalmente humana, carnal, abrindo mão da promessa, abrindo mão de uma terra que manava leite e mel e querendo voltar ao Egito, onde eles eram escravos. Dois deles, Josué e Caleb, disseram: se o Senhor se agradar de nós,
nós vamos invadir a terra e nós vamos vencer. Escolhas, irmãos, decisões. Está na hora, meu irmão. Jesus Cristo está voltando. Eu não quero te ver no inferno, porque eu também não quero ir para lá. Está na hora, Ele está voltando. Está vindo a completude das promessas, irmãos. Estamos vislumbrando, experimentando, mas está chegando o despejo. Está chegando o banquete, e o seu olho precisa brilhar, nem que eu tenha que entregar a minha própria vida. Eu não vou abrir mão disso, porque Deus nos amou primeiro. Isso também foi e diante dessa escolha Ele teve um custo: entregar seu próprio filho. Não apenas entregar, matar o seu próprio filho como um cordeiro sacrificado numa cruz. Decisão, escolha. Ele decidiu te amar. Isso deve moldar todas as suas. A partir da semana que vem, irmãos, nós vamos avaliar 3 custos, 3 exigências, para que a gente possa entender melhor isso. Amém? Se coloque de pé.